Em 2014, quase 10 anos antes da invasão em larga escala da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a tomada ilegal e agressiva da Crimeia. Desde então, especialistas têm debatido exatamente qual foi a razão por trás dessa ação. Alguns argumentam que foi simplesmente uma demonstração de poder. Alguns dizem que foi o começo da tentativa de Vladimir Putin de recuperar territórios que considerava seus. Ou apenas uma distração para reconquistar o povo russo e afastar a atenção da corrupção, problemas econômicos e outras questões. A verdade sobre o motivo da ocupação da Crimeia pela Rússia pode ter sido revelada. Cortesia do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que afirma ter descoberto o plano de Putin. A anexação da Crimeia ocorreu no início de 2014, logo após a Revolução da Dignidade na Ucrânia, marcada por confrontos intensos entre manifestantes e forças estatais em Kiev. Após a destituição do presidente Viktor Yanukovych, a Rússia enviou forças especiais à Crimeia para capturar rapidamente locais estratégicos, como o Parlamento da Crimeia. O governo existente foi deposto e substituído por um governo pró-Rússia. Antes do polêmico e contestado referendo, em que autoridades russas afirmam que a Crimeia votou em massa para se unir à Rússia. Diversos países consideraram esse referendo inválido e contrário à Constituição e soberania da Ucrânia. Mas nada disso parece importar para a Rússia, já que desde então ela militarizou a península e exerceu controle total sobre a área. Durante a anexação, Putin fez um longo discurso explicando suas razões para a decisão. Ele disse que a Crimeia sempre foi parte inseparável da Rússia, afirmando: "No coração e na mente das pessoas, a Crimeia sempre pertenceu à Rússia." Essa convicção, baseada em verdade e justiça, foi transmitida por gerações, independentemente das circunstâncias. Apesar das mudanças dramáticas que nosso país enfrentou ao longo do século XX, Putin também tentou argumentar que a Rússia estava vindo ajudar e proteger seu povo na Crimeia, que supostamente estava sob ameaça após os protestos e o movimento revolucionário. Residentes da Crimeia e Sebastopol buscaram ajuda da Rússia para proteger seus direitos e vidas. Ao impedir os eventos em andamento em Kiev, Donetsk, Kharkov e outras cidades ucranianas. Naturalmente, não podemos deixar esse apelo sem resposta. Não podemos abandonar a Crimeia e seus residentes em dificuldade. O líder russo sugeriu que a Ucrânia tentava entrar na OTAN, trazendo navios de guerra da aliança perto das costas russas. Tudo isso, segundo ele, foi o motivo por trás da decisão de entrar na Crimeia e torná-la parte da Rússia. Claro, Putin é um especialista em propaganda. Ele se apoiou em mentiras e falsidades durante todo o seu tempo no poder, distorcendo constantemente a verdade para atender à sua própria agenda. Já vimos isso acontecer inúmeras vezes, por isso a palavra de Putin vale tão pouco. Os líderes mundiais viram mais um exemplo disso recentemente, quando Putin se encontrou com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e parecia disposto a fazer algumas concessões, e talvez até concordar com um acordo de paz. Antes de retomar grandes ataques à Ucrânia, o presidente russo sabe o que dizer para conquistar pessoas ou justificar suas ações. Ele também sabe que na Rússia tem poder e pode fazer o que quiser sem consequências, criando desculpas que se encaixam na narrativa e partindo para o próximo plano. Portanto, não se pode aceitar literalmente as explicações de Putin para a captura da Crimeia. Para entender por que a Rússia assumiu a Crimeia, é preciso analisar o quadro geral e suas ações após o controle da península. E se há um homem que acompanhou as ações da Rússia mais de perto do que qualquer outro nos últimos anos, esse homem é Vladimir Zelensky. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, recentemente concedeu uma entrevista à revista francesa Le Point. Na entrevista, perguntaram se o fim da guerra era possível. A Ucrânia teria que eventualmente concordar em ceder territórios como a Crimeia para alcançar um estado de paz. Isso é frequentemente mencionado em discussões sobre cessar-fogo ou acordos de paz. Donald Trump, presidente americano, recentemente pediu concessões a Zelensky em uma postagem no Truth Social. Presidente Zelensky,
A Ucrânia pode encerrar a guerra com a Rússia quase de imediato, se quiser, ou continuar lutando. Trump continuou afirmando que Zelensky precisaria aceitar que a Rússia fique com a Crimeia e desistir de entrar na OTAN no futuro. Também houve conversas sobre propostas de acordos de troca de terras entre Kiev e Moscou para pôr fim à guerra. No entanto, Zelensky rejeitou qualquer ideia de ceder território ucraniano à Rússia. Ele escreveu recentemente nas redes sociais que a Rússia não deve ser recompensada por sua participação nesta guerra, e que é Moscou quem deve ouvir a palavra pare. E quando questionado pelo Le Point se a Ucrânia deveria concordar em ceder territórios como Crimeia, Donetsk e Luhansk, Zelensky foi categórico em sua resposta. Essas pessoas, com todo respeito, não compreendem totalmente o que a Rússia quer ou do que é capaz. Eles não percebem que a luta vai além do território. Violar a integridade territorial de um país é grave e fere o direito internacional. Isso é dar ao agressor liberdade total, violando todas as condições para uma vida normal. Para aqueles na Europa que reduzem a situação a uma questão territorial, eu digo: olhem para esses territórios. Eles não são só terra, mas o lar de alguém e túmulos de seus pais, avós e bisavós. Há escolas e crianças. A terra é citada em livros de história ucranianos, serviu de cenário para filmes e inspirou poemas. Os russos vieram tentar apagar nossa identidade, reescrever a história. Estamos lutando para preservar nossa identidade. Nossa luta não é apenas por território, é pela Ucrânia, que é formada por pedaços de história e pessoas. Agora, dando sequência, o entrevistador francês perguntou a Zelensky como ele poderia convencer o resto da Europa, incluindo países que estavam bastante distantes da Ucrânia, de que eles também deveriam se sentir impactados pela guerra e poderiam estar em risco no futuro, caso Putin tivesse sucesso. Foi então que Zelensky deu a verdadeira razão pela qual ele acredita que a Rússia ocupou a Crimeia todos aqueles anos atrás. É simples. Alguns veículos de mídia dizem que, se soldados ucranianos saíssem das regiões orientais do país, a paz seria restaurada. Isso não é verdade. Putin invadiu a Crimeia para usá-la como trampolim e cercar o sul do nosso país. Ou seja, preparando-se para nova ofensiva. Ele invadiu o leste do país em 2014 para usá-lo como base para ocupar essas regiões. Se deixássemos Donbass amanhã, o que não vai acontecer, abriríamos uma área vulnerável para Putin perto de Kharkiv, cidade com 1,5 milhão de habitantes. Ele também tomaria o centro industrial de Dnipro. Isso abriria oportunidades para ele. Há muitas evidências para apoiar a teoria de Zelensky, já que a Rússia rapidamente militarizou a Crimeia após a anexação de 2014, estabelecendo bases e movendo ativos militares para lá. O 43, o Regimento Independente de Aviação de Assalto Naval da Rússia, assumiu o controle da base aérea de Sarki, na costa oeste da Crimeia. Por exemplo, operando uma frota de bombardeiros Sukhoi Su-20 e 4M e caças Su-30SM. Com o início da invasão em 2022, a Rússia logo usou seus recursos e bases em toda a península da Crimeia. Com o avanço da guerra, a região se mostrou um centro estratégico e logístico crucial para operações militares contra a Ucrânia, ajudando a Rússia a causar enormes danos, matar soldados e civis e fortalecer sua posição ao longo das linhas de frente. Aeroportos como Sarki e Belbek, por exemplo, têm sido usados como bases de lançamento para aeronaves russas lançarem bombas e dispararem mísseis contra cidades, vilarejos e posições de linha de frente ucranianas. Drones também têm sido lançados da Crimeia para as regiões sul e central da Ucrânia. O Kremlin chegou a transformar um aeroporto civil em base de drones, instalando depósitos e tendas de camuflagem, supostamente para ocultar vários vantes, visando futuros ataques à Ucrânia. A Rússia também usou a proteção oferecida pela Crimeia para posicionar sua frota do Mar Negro a partir da cidade portuária crimeana de Sebastopol, lançando mísseis de cruzeiro classe Calibre contra a Ucrânia e estabelecendo bloqueios navais em áreas como Odessa. A Crimeia também se mostrou um valioso centro de transporte para a Rússia, que depende fortemente da ponte do Estreito de Kerch, que conecta a Crimeia ao território russo e permite o transporte rápido e eficiente de suprimentos entre as duas regiões.
As forças do Kremlin também implantaram alguns dos seus equipamentos militares mais modernos, caros e importantes na Península da Crimeia, como os sistemas de defesa aérea S-500 e tecnologias de radar avançadas. Isso mostra o quanto a região é valiosa aos olhos dos comandantes russos. Sem dúvida, se a Rússia não controlasse a Crimeia, teria enfrentado mais dificuldades nesta guerra. Ela teria tido dificuldades para afirmar sua dominância sobre o Mar Negro e o Mar de Azov, o que, por sua vez, teria tornado muito mais difícil realizar seus inúmeros ataques com mísseis contra cidades em toda a Ucrânia, especialmente nas áreas do sul, como Zaporizhia. Sem canalizar recursos pela ponte do Estreito de Kerch, nem reunir tropas na Crimeia, a Rússia não teria conseguido lançar boa parte da ofensiva ao sul da Ucrânia, em áreas como Kherson e Zaporizhia. Ela teria que atacar quase exclusivamente pelo leste, atravessando a fronteira terrestre em direção a Luhansk e Donetsk. Com a vantagem tática da Crimeia, a Rússia controla cerca de 3/4 de Kherson e Zaporizhia, além da maior parte de Luhansk e Donetsk, totalizando aproximadamente 20% do território da Ucrânia. Não há como saber com certeza se tudo isso fazia parte de um plano mestre de longo prazo de Putin, mas certamente não está fora do reino das possibilidades. Há muitos anos circulam rumores e relatos de que o presidente russo queria expandir sua esfera de poder e aumentar o território da Rússia, potencialmente retomando antigas repúblicas da União Soviética, como a Ucrânia. Mas invadir e tomar grandes partes de outras nações é uma tarefa enorme e exige o planejamento e a execução mais prudentes para ter sucesso. Putin pode ter apostado no longo prazo, aguardando o momento certo para agir. Ele usou a agitação na Ucrânia em 2014 para tomar a Crimeia, incentivar o separatismo em Donbass e garantir poder para futuros ataques ao país. Depois, ele esperou, pôs seus planos em prática e fortaleceu suas forças em toda a península da Crimeia para a invasão em grande escala de 2022. Tudo isso está relacionado a certas declarações de várias figuras e autoridades importantes, tanto dentro quanto fora da Rússia. Pouco depois da anexação da Crimeia, por exemplo, Gleb Pavlovsky, que já foi um dos conselheiros mais próximos de Putin, mas depois se tornou um crítico do Kremlin, explicou: a anexação da Crimeia foi um plano bem elaborado. É impossível enviar forças especiais da direção principal de inteligência para um território estrangeiro sem um plano. O sucesso da operação mostra que o plano foi criado há anos e ficou guardado no Estado-Maior. Outro crítico do Kremlin, Gennady Gudkov, concordou e sugeriu indiretamente que Putin tinha planos muito além da Crimeia. Putin quer ser lembrado como quem recuperou territórios russos perdidos. Ele pensa nisso há anos. Na época da anexação, o próprio Putin sugeriu tomar outros territórios no leste da Ucrânia, citando lugares como Donetsk e Luhansk, que ele se referiu como parte da Nova Rússia, é a Nova Rússia. Kharkiv, Luhansk, Donetsk e Odessa não pertenciam à Ucrânia na era czarista, sendo transferidas em 1920. Só Deus sabe por quê. Depois, por vários motivos, essas áreas sumiram e as pessoas ficaram. Devemos incentivá-los a buscar uma solução. O jornal independente russo Novaya Gazeta teria conseguido um memorando vazado do Kremlin, indicando que a liderança da Rússia já planejava anexar a Crimeia e avançar sobre outras regiões da Ucrânia. Poucas semanas antes da anexação em março de 2014, todas as evidências mostram que o Kremlin planejava ocupar a Crimeia e invadir o leste e sul da Ucrânia. Isso segue a ideia de Zelensky de que a anexação de 2014 foi parte de um plano maior para dar ao Kremlin grande vantagem tática quando chegasse o momento de uma invasão em grande escala. A parte mais preocupante é que isso também pode ser apenas o próximo passo de um plano ainda maior para expandir ainda mais as fronteiras da Rússia, ou, talvez, no fim das contas, lançar um ataque contra a própria OTAN. Isso é algo que Zelensky tem mencionado repetidamente em entrevistas à mídia e em discussões com líderes europeus e de outros países. Durante esta entrevista com Le Monde, ele mais uma vez fez um alerta ao mundo. O que estou falando aqui diz respeito à Ucrânia.
Mas se você pensar em uma escala diferente, se Putin conseguisse tomar todo o nosso país, ele usaria isso como uma plataforma da mesma forma. Isso depende da firmeza da Europa. Se a Europa for forte, ele provavelmente não agirá, mas se for fraca, ficará sujeita à Rússia. Há menos de 3.000 quilômetros entre Moscou e Paris. Mas hoje, os mísseis que a Rússia está usando contra a Ucrânia têm um alcance de 2.500 quilômetros. Nós mesmos temos mísseis com alcance de 3.000 quilômetros. O que quero dizer com isso? Essa guerra impulsiona avanços tecnológicos na Europa e na Rússia. Com esse avanço tecnológico, não há mais guerras distantes. Acredite, em 2 anos, os russos terão muitos mísseis, e nós também, com alcance de 5.000 quilômetros. O mar e o oceano não vão proteger ninguém. Zelensky também enfatizou o fato de que, enquanto a Ucrânia está atualmente enfrentando a agressão da Rússia, a situação pode mudar drasticamente no futuro. Se Kiev cair, Putin pode avançar ainda mais para o oeste, levando sua máquina de guerra aos estados bálticos, Polônia e até grandes nações da Europa Ocidental como a Alemanha. Atualmente, muitos afirmam que a Ucrânia fica no leste da Europa, mas não concordo. A Ucrânia fica no centro da Europa, e não digo isso só por ser presidente do país. Há também outro aspecto conceitual. Dadas as ambições da Rússia hoje, é o destino da Ucrânia que vai determinar onde essa fronteira oriental estará. Se a Ucrânia não resistir, a fronteira pode ser a da Polônia ou da Alemanha. Por isso, a Ucrânia segue pedindo que aliados do Ocidente sigam apoiando e punindo a Rússia da forma mais eficaz possível. Com sanções rigorosas que enfraquecem a economia russa e dificultam que Putin persista com sua campanha implacável e imprudente. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiha, reiterou essa exigência recentemente. A Rússia mantém seus objetivos agressivos e não mostra disposição para negociações relevantes. É hora de atingir a máquina de guerra russa com novas sanções severas e fazer Moscou cair na real, lá na Rússia. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, pediu que países e autoridades internacionais de todo o mundo reconheçam os territórios anexados, como Donetsk, Luhansk e Crimeia, como pertencentes oficialmente à Rússia. Sergei Lavrov afirmou: para uma paz duradoura, é preciso reconhecer e formalizar as novas realidades territoriais segundo o direito internacional. Enquanto isso, Putin adotou um tom confiante ao falar com repórteres em Pequim, onde participou de um desfile militar ao lado dos líderes da China e da Coreia do Norte, Xi Jinping e Kim Jong-un. O presidente russo disse que suas forças avançam em todas as frentes e dificultam a reação da Ucrânia. Ele afirmou que manteria a pressão até a Ucrânia aceitar um acordo de paz. Sem acordo de paz, todas as tarefas serão resolvidas militarmente. Ou seja, Putin não recua. Ele pretende lutar enquanto a Rússia puder, independentemente do custo. A Rússia já sofreu 1 milhão de baixas e viu dezenas de milhares de seus veículos militares e equipamentos virarem fumaça. A economia está enfraquecendo e a vida se tornando mais difícil para o povo. Quanto mais o conflito durar, pior para todos. Nada disso parece convencer Putin a acabar com isso. Enquanto a Rússia lutar, a Ucrânia também seguirá se defendendo. Ela continuará se entrincheirando nas linhas de frente e repelindo onda após onda de ataques russos. Abater o máximo de drones e mísseis possível e lançar contra-ataques fortes em território russo. Também continuará a luta para libertar suas terras perdidas, incluindo a Crimeia, que a Ucrânia já conseguiu atingir em várias ocasiões, danificando a infraestrutura militar, destruindo bombardeiros e enfraquecendo o controle da Rússia sobre a região. É provável também que Zelensky mantenha sua posição de que a Ucrânia não está disposta a simplesmente entregar nenhum de seus territórios para a Rússia, o que pode tornar um acordo de paz notavelmente mais difícil ou até impossível de ser alcançado no clima atual. Isso pode levar a guerra a um estado ainda mais profundo de impasse, com nenhum dos lados provavelmente saindo vitorioso e ambos incapazes de chegar a um acordo. O fim desse conflito sangrento parece cada vez mais distante, a menos que algo mude de repente. Por isso, alguns ucranianos pediram aos líderes europeus mais sanções para forçar a Rússia a se submeter.
sobre o qual você pode saber mais em nosso vídeo recente. Ou, para uma visão interna do caos que está acontecendo nos bastidores do Kremlin, assista à nossa análise detalhada sobre a atual purga e o conflito emergente entre os serviços militares e de inteligência da Rússia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal confiável para ser um dos primeiros a saber das últimas notícias e desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia.